Separei já algumas. Primeira questão, Fundatec. Trata-se de um exemplo de tautologia à proposição. Exemplo clássico de tautologia. Guarda essa ideia. Exemplo clássico de tautologia. Por que clássico? Porque é um exemplo muito usado e é um exemplo muito simples. Tautologia é uma proposição sempre verdadeira. Qual foi o exemplo que eu usei para mostrar uma tautologia? Eu disse chove ou não chove. Porque o ou, para ser verdade, basta que uma seja verdadeira. Dá uma olhadinha nas alternativas se você encontra aí uma proposição que tem exatamente essa estrutura que eu mostrei. Que seja P ou não P. É verão em Gramado ou não é verão em Gramado. Este ou, para ser verdade, basta que uma das duas proposições seja verdadeira. E como uma é a negação da outra, quando uma for verdadeira, a outra é falsa, e vice-versa. Portanto, não acontece das duas serem simultaneamente falsas, o que tornaria falsa a disjunção. Temos aí, então, um exemplo de tautologia. Pode marcar aí letra B de bola. É verão em Gramado ou não é verão em Gramado. Letra B de bola é a correta. Exemplo clássico, já caiu várias vezes em provas de diversas bancas. Guarda essa ideia. P ou não P. Chove ou não chove. É verão ou não é verão. Fui aprovado ou não fui aprovado. Tautologia. Essa mesmo tipo de estrutura, usando uma conjunção, usando um e, vai ser exemplo de contradição. Chove e não chove. Contradição. É verão em Gramado e não é verão em Gramado. Contradição. Fui aprovado e não fui aprovado. Contradição. Tá? Outro exemplo, Fundatec também. A fórmula não P implica que, se e somente se, P e não que. É o quê? Uma contingência, uma contradição, uma tautologia, equivalência lógica ou consequência lógica. Já vou adiantar uma informação importantíssima. Atenção! Uma proposição composta, ela precisa se encaixar numa dessas três definições. Uma proposição composta ou é uma tautologia, ou é uma contradição, ou é uma contingência. Então, se nas alternativas a gente tem tautologia, contradição e contingência, necessariamente uma dessas três tem que ser a resposta certa. Porque qualquer proposição composta ou é tautologia, ou é contradição, ou é contingência. Então, aqui necessariamente tem que ser uma dessas três alternativas. Contingência, contradição ou tautologia. Então, mesmo que você, na hora da prova, não saiba resolver, não deu tempo de resolver, não interessa. Uma proposição composta, ou a tabela verdade vai ficar tudo V, tautologia, ou vai ficar tudo F, contradição, ou vai ter um pouco V e um pouco F, contingência. Tá? Então, tem que ser uma das três definições. A gente tem essas três nas alternativas, uma delas tem que ser a resposta correta. Vamos fazer a tabela, então. Para a montagem da tabela, em primeiro lugar, a proposição dada ali no enunciado, essa proposição dada no enunciado, ela é composta pelas proposições P e Q. Como são duas proposições simples, o P é uma e o Q é outra, certo? Então, como a gente tem duas proposições simples aí, a tabela verdade vai ter 4 linhas, que são todas as possíveis valorações das duas proposições. Então, a gente começa montando a tabela por essas duas colunas ali, P e Q. Sempre para duas proposições, a tabela verdade vai ter 4 linhas. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro e falso. Certo? Depois, para compor a proposição que foi dada, quando eu vou ali montando pedacinho por pedacinho, eu vou precisar do não P. Então, a gente vai fazer uma coluna para o não P. Aquele tio na frente do P indica a negação. O que a negação faz? Ela muda o valor lógico, é só inverter o valor lógico do P. Se o P for verdadeiro, o não P vai ser falso.
e se o P for falso, o não P é verdadeiro. Exatamente a mesma coisa para a proposição não que. Tá? A proposição não que, a gente vai montar ela olhando para a coluna ali do que. É só inverter o valor lógico. Quando a proposição que for verdadeira, a não que será falsa. Quando a proposição que for falsa, a proposição não que será verdadeira. É isso que a negação faz. O próximo passo vai ser resolver essa condicional aqui, ó. Então, a gente vai resolver agora uma condicional. Quando é que uma condicional é falsa? Uma condicional só é falsa quando acontece VF nessa ordem. Olha as colunas certas, tá? A gente está olhando a coluna do não P com a coluna do que. Tá? São essas duas colunas que a gente tem que olhar agora. Tá? Para fazer a condicional aqui, ó, eu vou olhar a coluna do não P e a coluna do que. A condicional só vai ser falsa quando for VF nessa ordem, que é o que acontece aqui na última linha, ó, da tabela. VF. Falso, então, só aqui na última linha. Depois a gente vai fazer a conjunção. Ó, isso aqui é uma conjunção, é um E. A conjunção, ela só é verdadeira se as duas proposições forem verdadeiras. Que duas proposições? Estamos falando agora da proposição P, ó, segunda coluna, com a quarta coluna. Então, são essas duas colunas que a gente vai olhar para fazer a conjunção. Quando a conjunção é verdadeira? Somente quando as duas proposições forem verdadeiras. As duas verdadeiras, ó, destaquei aqui já em azul, acontece na segunda linha da tabela. Certo? Agora, a gente vai compor toda a proposição que a gente tem ali. Vai usar a bicondicional. Essa setinha aqui para os dois lados é a bicondicional. Tá? Bicondicional, ela vai ser verdadeira quando as duas forem verdadeiras, ou então quando as duas forem falsas. Bicondicional é verdadeira se as duas forem verdadeiras, ou então quando as duas forem falsas. Precisa lembrar, obviamente, da valoração de cada uma das operações. Então, a gente tem aqui, ó, deixa eu pegar uma caneta para mim. Verdadeiro e falso, isso é falso. Verdadeiro e verdadeiro na segunda linha, verdadeiro. Verdadeiro e falso é falso. Falso e falso, verdadeiro. Então, aquela proposição que foi dada no enunciado, a tabela verdade dela fica assim, ó. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. E isso, então, se chama de contingência ou indeterminada. Tá? Pode marcar aí a letra A. Isso é uma contingência. Se na tabela verdade, naquela última coluna que a gente fez ali, ficasse tudo V, daí é o que se chama de tautologia. Se ficasse tudo F, contradição. Ficou um pouco V e um pouco F, contingência ou indeterminada. Questão 3. La Salle. Sobre a proposição lógica P e Q implica P ou Q. É correto afirmar que. Olha só, nas alternativas, a gente tem tautologia, contingência e contradição. Então, necessariamente, uma dessas três será a resposta correta. Tá? Porque qualquer proposição composta vai precisar se encaixar em uma dessas três definições. Ou é tautologia, ou é contradição, ou é uma contingência. As outras opções aí nessa questão falam sobre o número de linhas da tabela verdade. Observa que essa proposição que foi dada, ela é composta por duas proposições simples, que é o P e o Q. Então, como ela é composta por duas proposições simples, a tabela verdade terá 4 linhas. Tá? Não importa o tamanho da proposição, não importa o número de operadores que foram usados. O que determina o número de linhas da tabela verdade é o número de proposições simples que a compõem.
A proposição dada no enunciado, ela é formada por duas proposições simples, que é o P e o Q. Cada letra diferente ali representa uma proposição diferente. Como são duas proposições, o número de linhas da tabela fica 2 elevado a 2. 4 linhas por isso, tá? Então, 4 linhas. Isso já descarta. Já tínhamos descartado, né? As alternativas C e E. Mas estou explicando por que elas não são corretas. Tá? O número de linhas da tabela verdade aí seria 4. Vamos, então, à construção da tabela verdade. Começamos aqui, uma conjunção. Conjunção só é verdadeira quando as duas proposições forem verdadeiras. Então, eu tenho aqui, primeira linha é verdadeiro. Depois é falso, falso e falso. Ficou meio grosso, né? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Falso, falso, falso aqui também e falso aqui também, tá? Depois, isso é uma disjunção, é o ou. A disjunção, ela só vai ser falsa se as duas proposições forem falsas. Então, olha aqui, olha para as colunas do P e do Q, as primeiras duas colunas da tabela, só quando forem as duas falsas é que a disjunção vai ser falsa. Lá na última linha, Então, aqui é verdadeiro, 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 falso só na última linha. E agora, a gente vai fazer essa condicional, tá? Condicional. Entre essas duas colunas aqui. Quando é que uma condicional é falsa? A condicional só vai ser falsa quando acontece VF nessa ordem. VF nessa ordem. Primeira linha, verdadeiro e verdadeiro, é V. Falso e verdadeiro, é V. Falso e verdadeiro, é V. Falso e falso, isto é V. Porque uma condicional só é falsa se for VF. Se for FV, está tudo bem, tá? Condicional só é falsa quando for VF nessa ordem. Portanto, a proposição dada no enunciado é uma tautologia, porque todas as valorações ali da tabela ficaram verdadeiras. Então, isto é uma tautologia. Pode marcar aí a alternativa A. Certo? Então, isso é uma revisão sobre as definições de tautologia, contradição e contingência e 3 exemplos aí de questões de provas sobre esse assunto. Espero que tenha sido útil. Se ficou qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tá? Até!